Graça e paz a todos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mais uma palavra da parte do Senhor e sem muita demora eu quero ler para os irmãos Mateus capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-te daqui, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e serviram. Amém? Glória a Deus. Palavra poderosa. Essa palavra do Senhor eu escolhi como tema, como vocês podem ver aí no título do vídeo, obediência a Deus. Aí vocês me perguntam, como é que esse texto da tentação de Jesus, o que é que esse texto tem a ver com obediência? Tem a ver com obediência porque o que chama mais atenção, primeiro, é que Jesus, ele usa a palavra de Deus. Quando o diabo deixa ele ali, né, passando fome, sede, 40 dias e 40 noites, e o diabo pega ele na fragilidade, necessidade da carne, e fala: se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. E Jesus Cristo, ele usa a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o que Jesus está citando ali era na época ali do povo de Israel, que Deus, ele colocou o povo à prova. Ele colocou o povo à prova no deserto para marcharem durante 40 anos. E o povo estava perecendo com fome. Começaram a murmurar, começaram a reclamar: Moisés, tu tiraste a gente do Egito para morrer aqui nesse deserto. Então Deus, ele mandou um maná do céu. Mas antes de mandar o maná no céu, Deus, ele deixou o povo ali para passar uma provinha, para ver se o povo ia obedecer a ele, para ver até onde o ser humano suportaria. Então Jesus, na tentação do diabo, quando o diabo usa a questão, uma questão física, questão de necessidade física e carnal, Jesus usa isso. Ele usa que Deus estava querendo que o povo obedecesse a ele. Deus, ele estava botando ali o povo à prova, mas era com intenção de ver a intenção do coração do ser humano, para ver se na dor, na prova, na necessidade, o ser humano, nós no caso, iríamos ainda adorar e fazer a vontade de Deus e obedecer a ele. E Jesus, ele resistiu ao diabo, né? E só que o diabo, ele foi mais além. Quando Jesus, ele usa a palavra, aí o que é que o diabo usa? O diabo usa o Salmo 91. Salmo 91, versículo, se não me falha a memória, para não me deixar aqui em minhas palavras, o tão poderoso e famoso Salmo 91, né? Que tem pessoas que deixam ali na estante como se fosse um amuleto da sorte, né? E o diabo, ele usa o versículo 11, o 11, Salmo 91, versículo
É isso mesmo. Aqui, ó. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, versículo 12, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, quando Jesus usa a palavra para combatê-lo, né? Ele não baixa a cabeça, ele nem recua. Ele também, por conhecer a palavra que ele conhece, a Bíblia de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse, ele usa também a Bíblia. Ele usa essa parte onde Deus ele fala que o salmista fala que Deus ele vai dar ordem aos anjos para que você não tropece em pedra alguma. Porém, se você observar o Salmo 91, o início dele, tão conhecido, né, da igreja, mas eu vou ler só para você pegar no ar o que eu estou querendo passar para você. Veja só, observe. Salmo 91. Isso que o maligno usa para tentar confundir Jesus é o versículo 11 e 12. Mas veja o que diz o versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Versículo 2. Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ou seja, e aqui, né, no decorrer do Salmo vai falar proteção, vai falar que o versículo 7 tão conhecido, 10 mil cairão ao teu lado, verso 7, aqui, 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas isso fala sobre um descanso, sobre confiança, que nem você pode observar aqui no versículo 1 e 2, e quem está ali à sombra do Onipotente, quem está ali habitando, aparece a palavra ali habitar. A palavra habitar vem de morar, morar vem de você ter confiança, vem de você ter dependência, vem de você ter segurança. Então, para você poder ter isso, para você ter essa certeza, você precisa habitar, você precisa conhecer, você precisa estar interligado com Deus. E nisso, quando o maligno fala isso, o que é que Jesus fala? Jesus parte lá para o Pentateuco. Jesus parte para Deuteronômio capítulo 6. Veja só, quando o maligno fala isso, aí Jesus ele vai lá para o 5º livro de Moisés, né? E ele fala assim: não ponham à prova o Senhor teu Deus. O versículo Deuteronômio 6, versículo 16. Ele fala isso, que não devemos pôr à prova a Deus. Porque aqui era nesse texto aqui de Deuteronômio 6, é uma exortação a justamente obediência. Obediência é tremendo. É tremendo porque a obediência ela tá interligada a tudo. Porque se você for parar para pensar o que Jesus faz, até nessa tentação que ele tem ali, que o maligno tenta ele, que ele é levado pelo Espírito Santo do Senhor, e ele chega àquele deserto e passa ali aqueles 40 dias e 40 noites, mas ele sempre está obediente, ele sempre usa a palavra, Jesus Cristo ele usa a palavra, mas mesmo assim, né, o diabo ele não desiste tão fácil, né? E se você acompanhar o texto em Mateus capítulo 4, no versículo 8, diz assim: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Aí o que é que Jesus fala? Jesus diz: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. E isso também Jesus Cristo ele estava falando de Deuteronômio capítulo 6,
Já aqui era no versículo 13, né? Também em questão de obediência. No título aqui da minha Bíblia, em Deuteronômio capítulo 6, vem falando de exortação à obediência. Diz assim o capítulo 6, verso 13: temam o Senhor seu Deus e só a Ele prestem culto. Ou seja, culto vem de adoração, culto vem de reverência, você reverenciar a Deus. Então, culto e adoração somente a Deus. E tudo isso falando de obediência, falando de exortação, a perseverança, a fé também, me faz lembrar da história de um camarada muito importante de toda a história da Bíblia. E esse camarada ele é considerado nada mais nada menos do que o pai da fé. E esse pai da fé, chamado Abraão, quando Deus concede a ele, faz a promessa do filho Isaac, que ele já teve ali na sua velhice, no capítulo, para não deixar em minhas palavras, aqui em Gênesis, aqui no capítulo 22, Deus ele chama: Abraão, tome o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar onde Deus havia lhe indicado. Amém. Bom, nessa passagem de Abraão é tremenda, porque não é fácil para um pai entregar o filho a quem você o ama, porque até na própria palavra de Deus ele fala: toma Isaac, teu filho, a quem você ama, porque Abraão também tem outro filho, né? Abraão ele tem outro filho, mas ele não amava tanto quanto ele amava Isaac, né? Porque ele tinha ali Esaú, mas ele não amava tanto, ele amava mais Isaac. E Deus ele pede o nosso melhor, ele pede aquilo que a gente mais ama. E o que foi que Abraão fez? Abraão, no versículo 3, versículo 2, Deus fala: pega teu filho Isaac e o sacrifica como holocausto para mim. E no versículo 3, a Bíblia fala que Abraão se levantou cedo e foi para aquele lugar, foi para o Monte Moriá, porque ele obedeceu. E quando chegou lá, todos nós sabemos a história, Deus ele proveu ali o cordeiro para o holocausto. E tudo isso foi por conta que ele obedeceu. Obediência. A obediência, ela é a chave para a fé. Ela é a chave para a perseverança. Ela é a chave para chegarmos juntos ao céu. Porque sem obedecer, sem obediência, nunca conseguiremos chegar a lugar nenhum. Seria em vão toda uma caminhada se não tivesse obediência. Seria em vão toda uma luta, toda uma trajetória. Nada faria sentido se não tivéssemos obediência. Por isso que até na tentação de Jesus eu enxergo obediência da parte dele, porque ele usa a parte que Deus estava botando o povo de Israel à prova para ver até onde o coração daquele povo ia, para a questão de obediência,
que Deus ele deixa ali o povo ali sofrer um pouquinho, para ver se o povo na dor, na perseguição, naquela fome, naquela escassez daquele momento, para ver se o povo assim mesmo ia adorar Ele, ia obedecer a Ele. E Jesus também usa a questão quando Deus ele está exortando a obediência, quando Ele fala que não tentais ao Senhor teu Deus. E mais além ainda, ele fala que somente a Deus adore, né? Quando o diabo ele tenta ali fazer com que Jesus se prostre para ele. E tudo isso se volta para a questão de obediência. E essa palavra que eu quero deixar aqui para cada um de vocês que acompanha meu canal, que assiste aí os vídeos que eu posto, é que você seja obediente. Porque para tudo na vida da gente, a gente precisa de uma liderança. Nós precisamos de um mentoramento, precisamos de um mentor, como também precisamos ser disciplinados. Porque a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor nada mais é do que justamente a gente obedecer. Porque tudo que Deus quer é obediência. Tudo, desde a criação. Desde quando Ele colocou Adão para cuidar do jardim, lá com Eva, Deus disse, de todas as árvores comereis o fruto, menos da árvore que está no meio do jardim, a árvore do bem e do mal. Então, até ali, no início de tudo, no começo de tudo, o que Deus ele sempre quis e que o que Ele quer até o dia de hoje é obediência. É obediência à palavra dEle, reverência ao seu santo nome, reverência à presença dEle e também reverência até ao nosso próprio corpo, porque a Bíblia fala também que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo do Senhor. Então tudo isso é obediência, tudo isso é reverência, tudo isso é uma posição que nós determinamos em nosso coração para poder prosseguir. Porque se nós simplesmente olharmos para uma determinada situação e fingir que não está acontecendo nada, entendeu? E a gente simplesmente ficar omisso e não aplicarmos a obediência que nós temos, é a mesma coisa da gente estar pecando. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês é que vocês possam ter obediência ao Senhor e temor a Ele, porque a sabedoria só vem do alto. Não adianta você ter inteligência, não adianta você ter uma faculdade, um curso superior, uma pós, um mestrado, um doutorado, PhD, de nada vale, cara. Não adianta nada, é em vão, tudo é em vão, porque a sabedoria você só adquire ela quando você teme a Deus. E temer não é ter medo, é você ter reverência, é você saber que Deus é Deus, entendeu? É você justamente obedecer. Essa palavra Deus tinha tocado no meu coração há mais ou menos uns 20 dias e eu vinha prolongando essa palavra para passar para vocês. Só que os 2 últimos cultos que teve foi justamente falando de obediência. E eu disse, não, Deus, tá bom, eu entendi o recado, vou gravar lá, eu vou botar no meu canal para esse povo te obedecer. Porque o que está faltando no teu meio, no teu povo, é obediência. Então é isso. Deus ele falou comigo há mais ou menos uns 20 dias. E os 2 últimos cultos, não foi esse texto de Mateus capítulo 4, mas Deus ele já tinha colocado esse texto em meu coração, ele já tinha me mostrado que até nisso Jesus obedeceu a Deus, entendeu? Usando a palavra de Deus, ele obedeceu. E eu entendi que Deus ele queria que eu gravasse isso porque a vida de alguém, o coração de alguém vai ser mudado e transformado com essa palavra de obediência, com essa palavra de exortação. Na realidade não é uma palavra de conforto, não é uma palavra que muitas das vezes a gente queria ouvir,
mas é uma palavra justamente de confronto. É uma palavra que, a começar em mim, certo? É uma palavra que eu mesmo vou me confrontar com ela, porque a obediência não é fácil. Não é fácil você simplesmente, eu obedeço. Falar é muito fácil. Falar que não estou falando aqui para vocês é besteira. Qualquer até papagaio fala, né? Até papagaio repete. Mas a questão é o fazer, é o agir, é o aplicar, é o trabalhar mesmo, de fato, botar o negócio, botar o ponto no i, fazer acontecer. Então, sejamos obedientes ao Senhor, vamos temer o nome dEle, vamos de fato ser melhores do que somos. Mas eu já tô beleza, tô mais ou menos, eu consigo, e aí nessa vida do jeito que eu tô indo, tá bom, tal, não sei o que. Não tá bom não, porque Deus ele falou comigo, e falou com uma irmã, e falou com um pastor. Então isso não é coincidência, eu costumo chamar de cristudência. Então Deus ele quer falar ao povo dele que o povo dele está desobediente. A realidade é essa, o povo está desobediente e o povo precisa voltar à obediência, porque Deus ele sempre coloca o povo à prova para o povo voltar a obedecer. Então, se muitas das vezes em tua vida está acontecendo aí um furacão, aí uma coisa louca, uma coisa da qual você nunca poderia imaginar estar acontecendo, mas está acontecendo, e você, poxa, o que é isso? Saiba que é a desobediência. Saiba que Deus ele muitas vezes bota as coisas na gente, bota obstáculos, bota dificuldades, justamente porque a gente está desobediente. Ou então, até na própria obediência, ele coloca dificuldade para ver se a gente vai ali desobedecê-lo. Então ele bota as coisas na vida da gente, é permissão dele. Para quê? Para testar nossa fé, para testar nossa obediência, para ver se realmente nós somos o trigo e não o joio. Amém? Então, meu irmão, recebe essa palavra aí em teu coração, que essa palavra permaneça, que essa palavra ela te confronte, que você possa se sentir assim agitado, que nem eu tô agitado aqui, certo? Comigo mesmo, eu tô, Senhor, me ajuda a te obedecer, Senhor, eu quero te honrar, eu quero te servir, eu quero te adorar em espírito e em verdade, eu não quero ser do jeito que eu tô sendo, eu quero mudança, eu quero transformação. Então, se cobre, converse com Deus, se confronte com Ele em oração. Senhor, eu exijo mudança, me ajude a mudar. Eu estou cansado dessa vida, essa vida tá mórbida, essa vida tá insossa. Eu não suporto mais isso. Eu quero que o Senhor me dê um choque de realidade, um choque de fé, um choque ali de avivamento. Então peça isso ao Senhor, peça isso a Deus. E Deus ele vai agir, ele vai trabalhar em teu favor, ele vai fazer isso porque eu creio que ele faz isso porque ele faz isso comigo todas as vezes que eu oro a ele, todas as vezes que eu peço esse avivamento a Deus, ele pega a minha vida assim, é como se ele virasse assim de cabeça para baixo literalmente, entendeu? Ele faz com que a minha vida ela fique em 220 completamente ligada, entende? Como se eu tivesse ali queimando por dentro, mas é um fogo espiritual. Eu não sei explicar. É uma coisa que Deus ele é como se fosse um botão que Deus ele aciona dentro de mim, que eu fico a todo vapor. Então peça isso a Deus. Peça esse avivamento, não se conforme com o que você é, com o que você tem, com o que você está oferecendo ao reino de Deus. Queira ser mais, queira ser avivado, queira ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Senhor, eu quero fazer tua obra. Senhor, eu não sei o que é que eu faço. Senhor, eu tô com dificuldade nisso, eu quero agir assim, do jeito que eu estou fazendo tá pouco. Senhor, me ajuda.
a trabalhar em tua obra, a fazer o teu ministério, a fazer a tua vontade, fazer o teu querer. Senhor, o povo perece por falta de conhecimento. Senhor, o povo perece porque não sabe tuas escrituras. Senhor, o povo perece porque não te obedece. Senhor, me ajuda a ajudar esse povo. Essa é minha oração, igreja. Essa é a minha oração. Eu gostaria muito que cada um de vocês também tivesse essa oração. Essa oração no coração de vocês. Uma oração de um conjunto. Não de uma oração de um eu, mas uma oração de um nós. De um povo só. De um povo que ora uns pelos outros. De um povo que clama uns pelos outros. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, amada igreja do Senhor, amada noiva do Senhor, ore a Deus pela comunhão dos irmãos também. Ore a Deus para que os irmãos se comovam e se compadeçam uns dos outros. Porque muitas das vezes as igrejas, elas estão caindo porque existe dentro da própria igreja divisão. Existem divisões na igreja por falta de obediência ao Senhor. O povo desobedece ao Senhor e o diabo entra por conta da desobediência a Deus. Então não permita que isso aconteça, meus irmãos. Orem a Deus, façam um jejum, vão ao monte de oração e peçam a Deus livramento, peçam a Deus discernimento, peçam a Deus sabedoria para lidar com toda e qualquer situação. Porque quando nós temos Deus, quando nós temos o Espírito Santo do Senhor, Deus em momento algum, Ele nos deixa humilhado, em momento algum, Ele vai nos deixar constrangido, em momento algum, Ele vai fazer com que nós caiamos, a não ser que seja para a honra e glória dele. Aí sim, aí ele vai te derrubar, ele vai te humilhar, ele vai fazer o que quiser, mas que seja para a honra e glória dele. Porque se não for assim, meu irmão e minha irmã, se nós estivermos em Deus, ele nunca vai nos deixar cair. Porque lá no profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, um versículo bem conhecido da igreja: pode uma mãe esquecer do filho que cria, do filho que ainda mama, que se compadece dele, do filho de seu próprio ventre, ainda que esta mãe se esquecesse dele, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Ou seja, Deus, ele não esquece de ti. Deus, ele não esqueceu de ti em momento algum. Ele diz agora nesse vídeo, que te ama, que te quer bem, que quer mudar a tua vida, que quer restaurar essa tua vida, que quer fazer mudança. Deus, ele manda te falar agora: filho, filha, aquieta-te, que eu sou o teu Deus, eu sou contigo, eu não te deixarei. Amém? Recebe essa palavra poderosa. Deus, ele é contigo em qualquer lugar que tu andares. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor possa mudar essa tua mente e transformar essa mente numa mente de Cristo. Amém? Que Jesus Cristo te abençoe, a você e toda a sua família. E que, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, seus familiares. E que você possa ser luz e sal dessa terra, canal de bênção e fonte de vida, vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Amém.